livro de Ageu, capítulo 2, e leremos o versículo número 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, uma palavra muito simples que nós intitulamos anel de selar, e vamos entender porquê. Nós sabemos que Zorobabel, que aparece aqui referido, foi um homem que Deus usou num momento muito complicado da vida de Israel. O povo tinha sido levado cativo, esteve em Babilónia 70 anos e depois, em 3 levas, voltou para Jerusalém, voltou para Israel. E havia uma grande obra a fazer de reconstrução de todas as coisas. Tudo estava destruído. Desde o templo, a cidade, as muralhas, tudo tinha sido derrubado e era preciso recomeçar. Uma tarefa muito difícil. E havia, de certa forma, desânimo entre os judeus que tinham voltado. Muitos judeus já tinham até desistido de voltar, tinham ficado e tinham se instalado em Babilónia. Mas alguns milhares voltaram e agora cabia-lhes a eles reconstruir tudo. E um deles foi Zorobabel. Quem era Zorobabel? Nós sabemos que ele foi líder e governador do povo judeu durante o exílio na Babilónia. Então, na Babilónia, ele já era um líder, já era um homem que era respeitado e que tinha autoridade perante o povo judeu. Mas depois ele foi usado pelo Senhor para ser líder do povo na reconstrução do templo de Jerusalém após o cativeiro. Isto é uma informação básica. Uma coisa importante é o seguinte, é que Zorobabel não era um homem qualquer. Ele era neto de um rei que foi um rei muito especial, o rei Josias. E se os irmãos lerem a história de Josias, vão ver que ele foi um rei que, num certo momento, salvou praticamente a dinastia real da sua destruição. Ele foi um homem que Deus usou para fazer uma grande reforma religiosa no Reino do Sul, portanto em Judá, e é um homem que curiosamente aparece referido na genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus é aquela parte dos evangelhos de Mateus e de Lucas que nós muitas vezes perguntamos o que é que está aqui a fazer isto? Não é uma lista de nomes, este gerou este gerou este, etc. Mas é muito importante porque cada uma das 2 genealogias tem um objetivo: provar que Jesus era da descendência real, da descendência de Davi. Mateus, mostrando a descendência de Davi por parte de José, o pai adotivo de Jesus. Então mostra-se que José era filho de Davi, descendente de Davi, e depois, em Lucas, mostra-se que também Maria era descendente de Davi. Então, Jesus era da descendência real por parte do pai adotivo e por parte da mãe. E, portanto, de facto, Zorobabel foi um homem que apareceu na palavra do Senhor com um relevo, assim, muito grande. Mas o importante aqui, irmãos, é que nós, voltando aqui ao versículo 23, nós vemos que o Senhor diz algumas coisas muito relevantes para hoje nós também meditarmos. Diz assim, eu te farei como um anel de selar. Você diz, Zorobabel, eu te escolhi, eu vou-te usar, e eu vou-te fazer como um anel de selar. Ora, o que é que quer dizer isto, um anel de selar? Em primeiro lugar, o que era um anel de selar? Nós podemos dizer que um anel de selar era como se fosse a própria assinatura do rei. O rei tinha um anel, o anel do rei, com o qual ele selava as suas ordens, os seus decretos,
E quando alguém via um documento com aquele selo, sabia que aquilo era do rei. Ora, o que o Senhor está a dizer é o seguinte, que ele ia usar Zorobabel como se fosse um selo, quer dizer, aquilo que Zorobabel fizesse, o Senhor estaria com ele para confirmar que era o Senhor que estava ali com ele. O que ele falasse, as ordens que ele desse, a autoridade que ele exercesse, seriam confirmadas com a autoridade do próprio Deus. Era algo de facto extraordinário, uma posição de grande importância, de grande relevo. E nós sabemos que quando havia, por exemplo, uma lei que fosse homologada pelo rei e recebia o anel, ninguém mais podia voltar atrás com aquela lei. Nem o próprio rei. E nós vemos isso em Daniel, na história de Daniel, no capítulo 6. Houve um momento em que o rei hesitou e, para salvar Daniel, ele até preferia voltar atrás no decreto que ele tinha emitido, mas ele não podia. Porquê? Porque o anel de selar já tinha funcionado. O selo do rei já estava ali. Nem o próprio rei podia voltar atrás. Irmãos, e o que é que nós hoje podemos retirar daqui? O que é que nós podemos aprender desta imagem do anel de selar? Bom, é que o Senhor quer nos dar a nós também, por incrível que pareça, como também deveria ter parecido incrível para Zorobabel, Deus quer nos dar a mesma autoridade que Ele deu a Zorobabel e outros servos do passado. Então a palavra-chave aqui é autoridade. Autoridade. O Senhor diz assim, se nós nos deixarmos usar por Ele, dentro da sua vontade, dentro da sua palavra, nós vamos ter uma autoridade que não é nossa. É a autoridade do rei. E nós conhecemos isso pela palavra. O Senhor disse que estes sinais seguirão aos que crerem. E o Senhor diz, o que ligardes nos céus, na terra, será ligado nos céus. O que desligardes na terra será desligado nos céus. Uma palavra que muitos nem entendem bem, mas que mostra a grande autoridade que o Senhor dá aos seus servos. Irmãos, e Jesus, ele elevou isto até muito alto, quando ele disse assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Irmãos, é um anel de selar, é uma marca. O Senhor diz, vocês orem, preguem, façam, operem, o que estiver dentro do meu plano, da minha vontade, eu vou confirmar e será algo que ninguém pode negar, ninguém pode contestar, porque tem a autoridade do próprio Deus. Aleluia! Que autoridade, irmão. Então nós não estamos aqui na terra para dar opiniões. Hoje, quando se fala de religião, é tudo uma questão de gosto. É como um é do Benfica, outro é do Sporting, um é católico, outro é protestante, outro é do Islão. Irmãos, nós não estamos aqui para discutir gostos. Nós estamos aqui para falar de um Deus vivo, um Deus que se revela e um Deus que tem autoridade. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o Senhor a confirmar. Os discípulos, eles iam, anunciavam o reino, e o que é que acontecia? Os doentes eram curados, os leprosos eram limpos, e até os mortos eram ressuscitados. Para quê? Porque era o anel de selar do Senhor a dizer, sou eu que estou a confirmar, esta palavra vem da minha parte. E hoje, irmãos, há uma coisa maravilhosa, é que o Senhor também quer que nós sejamos, como igreja, um anel de selar nas suas mãos. Ele quer que nós oremos e que a nossa oração, ela tenha efeito, não por causa de nós, mas por causa daquele que nos enviou, aquele que nos manda ir, fazer discípulos em todas as nações, testemunhar, orar, e nós vamos ver o anel de selar na nossa vida. Agora, irmãos, quais são as condições para nós, tal como Zorobabel, sermos um anel de selar nas mãos do Senhor? Bom, nós temos aqui 6 coisas, muito brevemente. Primeira, nós temos de ser escolhidos de Deus. E o irmão dirá, então como é que eu sei se sou escolhido ou não? Como é que eu sei? Irmãos, há um momento em que nós temos consciência, que é a segunda coisa, que é quando o Senhor nos chama. O Senhor chama-nos. E a escolha do Senhor é muito ampla. De facto, a palavra de Deus diz que
O Senhor quer que todos os homens se salvem. Todos. O Senhor não tem um plano de bênção para uns e de maldição para outros. Não, o Senhor ama a todos, o Senhor quer todos. Agora, há uma diferença. Quando Deus chama, muitos não querem ouvir. Porque estão muito baseados na sua razão, são muito inteligentes, sabem muito, leram uns livrinhos, alguns andaram numa universidade e tiraram um curso e tal. Então, já não precisam de Deus, está tudo ultrapassado. E não querem Deus. Então, não é que Deus não chame, eles é que não querem atender à chamada de Deus. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa. A mim, quando Deus me chamou, eu fiz a coisa mais inteligente da minha vida. Eu disse sim. Eu disse sim. E foi tão claro que, quando o Senhor me chamou, eu disse sim sem qualquer dúvida, sem qualquer hesitação. E eu sei que os irmãos que estão aqui também disseram sim ao Senhor. Não é sim a uma igreja, sim a uma religião, mas sim a Jesus. Porque é Ele que nós servimos. Nós somos cristãos porque somos de Cristo. É Ele o Senhor, é Ele o Salvador, é Ele o Rei e é Ele que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Então somos escolhidos e, de facto, o Senhor diz, porque eu te escolhi, e nós precisamos ter uma consciência muito aguçada, o Senhor escolheu-me e chamou-me. O Damásio sabia isso? O Damásio sabia? O Joel também? Que Deus te escolheu? Quando é que te escolheu? Há 5 meses, 5 anos. A Bíblia diz, antes que nós nascêssemos. A Jeremias diz, no ventre da tua mãe eu te conheci. Meus irmãos, o plano de Deus não está no nosso tempo. O nosso tempo é esta sucessão de dias, de anos. O tempo de Deus não é esse. Deus vive num outro tempo em que Ele vê, num só relance, Ele vê toda a nossa vida. E o Senhor nos escolheu e um dia Ele nos chamou. Às vezes chamou-nos quando nós éramos jovens. O Senhor chamou-me quando eu era muito jovem. Outros, o Senhor chama quando já são mais avançados na idade. Mas o importante não é isso. O importante é, quando o Senhor nos chama, nós temos uma oportunidade de dizer sim. E eu digo uma coisa, irmão, diga sim. Não diga, eu vou pensar no assunto. Isso já é dizer não. Diga sim àquele que o ama, que o criou, que tem um plano para a sua vida. Terceira coisa, é preciso ser servo. Sim, Zorobabel, servo meu. O Senhor não nos chama para nos dar uma bênção, para nos tornar mais felizes, mais alegrinhos, não é? Para vivermos uma vida mais confortável, para completar aquilo que nós, às vezes, temos de falha na nossa vida. Irmãos, o Senhor não vem para isso. Nem sequer vem para ser nosso sócio. Não, o Senhor vem para ser o Senhor da nossa vida. Ele vem nos convidar para o reino. E no reino só há um Senhor, que é Ele. Você quer ser servo deste rei? Então Zorobabel, ele é chamado servo meu. O que é que faz o servo? O servo obedece. Põe-se à disposição do seu Senhor. Faça a vontade de Deus. Cumpre o plano do Senhor para a sua vida. E isso Zorobabel também demonstrou, porque talvez ele não se sentisse capaz, talvez ele tivesse outros planos, mas quando o Senhor o chamou, ele obedeceu e Deus usou maravilhosamente para a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade. Quarta coisa, é preciso ser fortalecido pelo Espírito Santo. Diz assim, o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Meus irmãos, os servos do Senhor, eles são, por natureza, servos muito animados. Muito animados. Eu nunca vi um servo de Deus fiel, desanimado. Então, como é que o irmão está? Estou muito desanimado. Então, porquê? A vida está má, a inflação, desemprego. Mas, irmãos, o servo do Senhor, ele tem um ânimo que não vem dele. Porque, de facto, se nós fôssemos olhar para a realidade que nos rodeia, nós não tínhamos muitos motivos para estar animados. Mas nós temos um ânimo, uma força interior que até nos surpreende a nós próprios. De onde é que vem? Vem do Espírito Santo. O Espírito que nos torna fortes.
Quinta coisa, é preciso ter a certeza da presença do Senhor. E diz assim, eu sou convosco, no capítulo 2, versículo 4, eu sou convosco. É isso que nós precisamos saber. Moisés disse, Senhor, tu irás connosco? E o Senhor disse, não, eu não vou, mas eu vou enviar um anjo. Eu disse, não, Senhor, se tu não fores, eu também não vou. É isso que nós fazemos, irmãos. Se o Senhor não estiver connosco, vamos para casa. Estamos aqui a fazer o quê? Mas se o Senhor estiver connosco, ninguém nos vai impedir. Ninguém nos vai derrotar, porque o Senhor está connosco. E quando nós estamos com Ele, nós somos mais do que vencedores. Última coisa, esforça-te, Zorobabel. Esforça-te. Então, nós temos que entender que há uma parte que Deus faz que é praticamente tudo. Ele escolhe-nos, Ele chama-nos, Ele fortalece-nos. Mas há uma coisa que nós temos de fazer, que é o nosso esforço. Nós podemos optar por um estilo de vida em que o Senhor chama-nos, coloca à nossa disposição tantas coisas e nós vamos para a cama dormir, descansar, vamos para a praia, não temos tempo, esquecemos-nos, não temos compromisso com nada. Mas o Senhor diz assim, não, esforça-te. Esforça-te é esforçar. Os irmãos já viram aqueles atletas, como eles se treinam? Fazem coisas que eu fico, só de olhar para eles, fico a suar. Irmãos, porquê é que eles fazem aquilo? Eles têm um objetivo. E nós também temos um objetivo. Nós estamos a esforçar-nos. Nós estamos a esforçar-nos na oração. A oração exige muito esforço. Os irmãos sabiam? É verdade, disciplina. Nós estamos a esforçar-nos no testemunho, falar de Jesus a quem às vezes não quer e que nos ridiculariza. Mas nós falamos. Meus irmãos, e é assim que o Senhor nos quer usar. É se nós nos esforçarmos. Essa parte não pertence a Deus. Pertence a mim. Se eu quero ser um servo fiel, eu tenho de me esforçar. Tenho de cumprir os meus compromissos, tenho de ser assíduo, tenho de obedecer àquilo que o Senhor manda. E se eu fizer isso, então eu posso dizer o seguinte, o Senhor vai me usar como um anel de selar. O Senhor vai me usar como um anel de selar. Concluindo, meus irmãos, Zorobabel é um exemplo para nós. Um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, de confiança em Deus, num tempo muito difícil que ele viveu. Mas Deus honrou de uma maneira tão maravilhosa aquele servo. E o Senhor hoje também quer que o irmão, que nós possamos ser usados pelo Senhor como verdadeiros anéis de selar. Onde estivermos, deixar a marca da operação de Deus na autoridade do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.